Olá, olá. Pode. Bem, boa tarde a todas e a todos. Temos um público exterior à universidade, quase em número simétrico ao de estudantes, o que me deixa satisfeito pelo público exterior e preocupado pelos estudantes. Mas vamos iniciar a nossa sessão. Obrigado pela vossa presença. É um privilégio termos connosco grandes artistas a visitarem a universidade, como é o caso hoje de Tatiana Macedo. Tatiana, obrigado, antes de mais, por teres aceitado o convite da Universidade Lusófona. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, biográfica, para contextualizar esta artista que nos visita. Eu estou a ouvir-me em duplicado. André, não sei o que é que... Estão a ouvir-me bem? Eu estou a ouvir-me em feedback. Tatiana Macedo nasceu em Lisboa em 1981. Com um percurso de criação de 20 anos, a obra de Tatiana Macedo é caracterizada por desafiar o que entendemos como fotografia, cinema, pintura, escultura, dança ou performance, na forma como compõe imagens, sons, ambientes e ritmos narrativos que projetam as suas imagens da realidade para se constituírem como realidades da imagem, da reflexão, ensaística ou ficção. Nas palavras da artista, e passo a citar, a fotografia e o cinema são tanto sobre aquilo que revelam como aquilo que escondem. Traçando uma analogia com o som, pode dizer-se que a fotografia e o cinema existem nos intervalos do silêncio. E com esta apresentação de Tatiana Macedo, passo-lhe a palavra. Nós vamos ouvir a Tatiana falar-vos dos 3 filmes que vamos assistir e no final passamos à conversa, no final do screening, Q&A, perguntas e respostas, debate com a plateia. Agora a palavra é tua, Tatiana Macedo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, João. Antes de mais, peço-vos desculpa pelo atraso. Têm sido dias complicados. Estou, sim, com problema de mobilidade, como já viram. Mas fiz o esforço de vir hoje porque é sempre um prazer poder mostrar o meu trabalho e em contextos como este ainda mais. E quero agradecer o convite ao João e a todos vocês que vieram. Agradecer a vossa presença. Para a sessão de hoje, eu selecionei 3 filmes, sendo que o primeiro é um filme que foi mostrado em festivais de cinema, mas também em galerias de arte, que é de 2012, intitula-se Seems So Long Ago, Nancy, e é um trabalho que eu filmei na Tate Britain e na Tate Modern em 2011 e que estreou em 2012. E foi o meu primeiro filme. Um filme que eu fiz sozinha, com uma câmera na mão, durante 3 meses. Foi um trabalho longo. A minha formação é tanto em artes visuais, em belas artes, como em antropologia de culturas visuais. E também passei pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa em 1999, a estudar design de moda, e também estudei fotografia em Londres, mas a minha grande formação é em belas artes. E, enfim, mas depois o meu trajeto é todo muito multidisciplinar. Pronto, o primeiro filme, 2012, Seems So Long Ago, Nancy, filmado na Tate Britain e na Tate Modern, é pode-se dizer um documentário experimental, ou seja, é uma não-ficção. Mas depois eu prefiro que vocês vejam e depois conversamos no fim. O segundo filme faz parte de uma série que se intitula Foreign Grey, e eu fiz o alinhamento de forma cronológica. O segundo filme é de 2013, sendo que foi uma viagem que eu fiz em 2013 à China, e a peça em si é de 2014. Foi mostrada na Solar, Galeria de Arte Cinemática de Vila do Conde, em 2014, e faz parte de uma série de instalações vídeo, sendo que esta é uma instalação monocanal. Eu nessa exposição tinha várias instalações de diversos formatos e em diferentes suportes. E a exposição fazia um percurso, enfim, como se estivéssemos a fazer um travelling, uma viagem. A nossa viagem na exposição é um pouco da viagem que eu fiz na China, mas também uma espécie de viagem no que é a construção de um filme, por exemplo, mas que se faz com o corpo de uma forma muito corpórea, da relação também com o espaço, com a escala, etc. Portanto, eu trabalho muito estas dimensões também, da instalação e da componente mais sensível da experiência das peças. Pronto, e então este segundo filme intitula-se O que Faltava ao Cinema Moderno, que é
uma citação minha de uma frase do João Botelho num livro sobre o D.W. Griffith, em que ele dizia que o que faltava ao cinema moderno é o vento a bater nas árvores. O vento a bater nas árvores. E é também um filme de observação, num contexto completamente diferente do primeiro. O terceiro filme é uma instalação de 4 canais, de 2018, mas que eu refiz em 2019. Mas eu vou-vos mostrar aqui uma versão que nunca mostrei antes, portanto é inédito, que é uma versão screening de 2 canais. Intitula-se Escutaram-se os Nomes para as Tempestades e foi exposta pela primeira vez em 2018 na Culturgest do Porto, depois em 2019 na Appleton Square e em 2023 na Didac em Santiago de Compostela. E aqui já é um misto de ficção e de não ficção e foi a primeira vez que eu trabalhei com um ator e é a primeira vez que não sou eu a segurar na câmara. E com isto vos deixo, acho, e depois falamos no final. Obrigada.
que fez agora, acho que já respondeu. E a segunda é um bocadinho mais prática, ou técnica, mas que vai sempre ao encontro do mesmo. Principalmente em relação aos dois primeiros filmes, acho que esta pergunta aplica-se só a eles. Como é que faz? Faz uma reperagem primeiro pelo espaço, porque há ali, por exemplo, no segundo, aquele na China, há exemplos em que acontecem coisas. Por exemplo, a camisa estendida acabou por rodar um pouco, ou... Bom... portanto, são duas perguntas. Se há essa reperagem e depois como é que é a escolha desses momentos que aparecem em câmara, mas que foram antecipados, porque foram observados por si, porque foi sensível a isso, ou como é que é? Antes de mais, obrigada. Uma excelente pergunta. Então, eu vou falar caso a caso, que é mais simples para mim. No primeiro filme, portanto, eu estive a fazer trabalho de campo, que foi filmar e captar som durante um longo período de tempo, durante 3 meses, e eu decidi que ia entrar no espaço através do som primeiro. Portanto, primeiro percorri as galerias com os headphones e o microfone a captar sons e a perceber o espaço através do som, a dimensão das salas, etc. E também para que eles percebessem ou se habituassem à minha presença, de certa forma. Porque ali eu tenho que ganhar a confiança das pessoas que estou a filmar e tenho que ter também a autorização deles e por isso também ser um longo processo. E depois, eu não tinha muito tempo para fazer cada plano, porque eles na Tate Britain e na Tate Modern, ao contrário dos museus portugueses, eles não ficam no mesmo sítio o dia inteiro, por exemplo, eles mudam de sala de 30 em 30 minutos. E então o máximo tempo que eu tinha para fazer um plano eram 30 minutos. Montar a câmara, preparar o plano, pôr a filmar, depois de repente eles saíam e iam-se embora. E então também o filme tem esse ritmo, digamos assim. Mas depois, claro está, eu acabo com... Eu lembro-me que tinha à volta de 30 horas de filmagens e depois há um grande trabalho de montagem. E aí é que isto tudo se constrói. Eu gosto muito de trabalhar com montagem. Além de filmar, gosto de montar. E depois há também um trabalho de som muito elaborado. Apesar de poder parecer que há muito som direto, há cerca de 30 camadas de som. E no segundo exemplo, no filme da China, portanto, é filmado em Pequim. Foi uma viagem que eu fiz a Pequim. Depois fui para Macau e Hong Kong, mas a exposição na Solar foi toda focada no trabalho que eu filmei em Pequim. E eu estava naquela casa, eu estive em vários sítios em Pequim, naquela casa estava com os amigos que moravam ali. E naquele dia, eles tinham o hábito de todos os dias verem como é que estava a qualidade do ar. E naquele dia a qualidade do ar estava muito má, então eles decidiram barricar-se em casa. Literalmente, fecharam as portas e as janelas. E eu fiquei com eles em casa, mas pus a câmara lá fora e pus a câmara no tripé a filmar e deixei a câmara a filmar sozinha. E depois vinha e via o que é que estava a acontecer, mudava de plano, continuava a filmar, voltava para dentro ou ficava lá mais tempo. E reparei naquela personagem que estava com a vara a estender a roupa. E então isso torna-se uma espécie de acontecimento, não é? É uma tarde inteira a secar a roupa. E eu gosto muito destas observações temporais, digamos assim. Deste esticar do tempo, desta pausa, desta atenção. Depois perguntei-me, isto já estou a elaborar um bocadinho mais, pronto, mas no sentido em que não houve reparagem, simplesmente eu estava lá naquele sítio, estava a passar alguns dias com eles durante a minha viagem, porque queria perceber também como é que se vive dentro da cidade e como é que se vive num hutong, um bairro como aqueles, que provavelmente hoje já não existe. É o mais certo. E pronto, e ver a vida a passar, observar a vida a acontecer à minha frente, é muito do que eu faço. Depois há outros trabalhos mais experimentais, obviamente, mas começou muito por aí. E pronto, e depois, já agora, conto-vos esta parte, que é esta curiosidade. Portanto, eles estendiam a roupa nas árvores o mais alto possível, porque aquela coisa toda era para estender, para esticar a vara e para... Porque havia uma senhora naquele bairro que tinha uma condição psiquiátrica qualquer que atirava dejetos às roupas. E eles tinham que as pendurar nas árvores, lá ao alto.
E pronto, e aquela vida na rua, que é muito característica daquele lugar, achei muito curioso. Em contraste com o nós estarmos barricados em casa e em contraste com aquele tempo lento do secar a roupa, em contraste com o tempo do turista que passa no rickshaw e que faz a fotografia em andamento, que é o ritmo oposto àquele que tem a minha câmara, que passa o dia a olhar. E no terceiro exemplo, sim, aí, como é um trabalho de ficção, em que há uma escrita de um texto, há um trabalho com o ator, já tenho uma equipa comigo, não estou sozinha, é preciso fazer esse trabalho de reperagem. Então eu fui antecipadamente à Cunha, fazer um trabalho de tomada de imagens, eu e o meu diretor de fotografia, e foi nessa viagem de reperagem que percebemos que eu ainda não tinha a peça escrita. Eu sabia que queria filmar na Cunha e tinha uma ideia de som para essa peça, que eram as experimentações de loop do Robert Fripp. Aquilo que ele chamou de Frippertronics. E que é gravar um som numa fita, pô-la a correr em loop e depois gravar por cima e assim sucessivamente. E eu sabia que o meu filme ia ter esse ciclo de loop e de umas coisas que se acumulavam com outras e queria trabalhar com uma ideia de tempo e de contratempo. Isto também é uma história um bocado mais pessoal, o porquê que eu queria trabalhar com a ideia de tempo e de contratempo. Porque houve uma pessoa que me disse que há pessoas que são do tempo e há pessoas que são do contratempo. E ele dizia-me que eu era uma pessoa do contratempo. Que é curioso. E pronto, e então nessa visita de reperagem eu reparei nos estofos dos bancos que tinham aqueles rasgos que pareciam cicatrizes por causa da cor do estofo, que era assim um tom de pele. E aí comecei a montar a história na minha cabeça. E isto foi no Porto. Este lugar já não existe, é a Cunha. E interessava-me muito os espaços desenhados pelo Joaquim Bento de Almeida e o Vítor Paula, que quase todos os snack bars que eles desenharam já desapareceram, à exceção do Galeto, onde eu ainda quero filmar. Pronto, isto também tem a ver com ritmo e com a cidade, etc. E a história do Galeto e da Cunha e das relações sociais, etc. It's a long story, é sempre uma observação das pessoas e vai para além disso. Pronto, das pessoas e dos lugares e dos gestos e dos toques e vai um bocado mais além. Pronto, e então, sim, aí houve um trabalho de reperagem que deu origem, que foi a tomada de imagem, portanto, no sentido, eu parto sempre da observação, de olhar para uma coisa que já existe à minha frente, mas olho com um grau de atenção e de sensibilidade que depois dá origem a estas peças e esta minha forma de criar, não sei, de ver, de ouvir, de sentir, de tocar. Obrigada. Espero que grave o Galeto. Espero que filme. Gostava muito. Não é fácil porque nunca fecha. Eles só fecham um dia por ano e entre as 5 e as 7 da manhã, uma coisa assim para limpar. Não vai ser fácil. Obrigado pela ajuda. Mais perguntas? Quem quer? André. Este tríptico é muito curioso, porque no primeiro andamento, nestes 3 andamentos de um percurso, não é? Que é um pouco também o percurso do teu currículo, da tua atividade, não é? Quase que há uma dança, uma coreografia sobre a cidade proibida, que é o segundo filme que a dá. A cidade proibida é um museu a que temos vontade de entrar, não é? Para lá daquela coreografia de gestos, de esticões, de coisas insignificantes, perdidas, de reações musculares e ao mesmo tempo também subitamente a cabeça dos bustos, não é? Aqueles bustos maravilhosos que aparecem, não é? Como que anunciam, mas sempre olhando a cidade perdida, que é o Pequim, que é o museu. Exatamente. A cidade perdida é realmente o museu e vejo ali a dança, uma dança sobre o que é proibido, o que é escondido, não é? O que é escondido, não é? Quer dizer, como tu dizias no princípio, quando falaste, o cinema revela e esconde, não é? Quer dizer, tudo é escondido naquele filme. Tudo é dado para esconder, não é? Quer dizer, e depois tudo é mostrado
A Cidade Proibida, que é o vento que sopra sobre as árvores de que tu falavas sobre o João Botelho, quer dizer, que dizia que o cinema contemporâneo... Tudo se esclarece muito, este tríptico esclarece muito a tua apresentação inicial sobre o teu trabalho e sobre a tua procura estética e a tua meditação é muito interessante. E depois, finalmente, o último, o teatro, não é? Quer dizer, a dança, a pintura e o cinema, ao mesmo tempo, como se fosse um filme sobre um quadro, não é? Que é Pequim, não é? O tal quadro que não nos é dado no primeiro, que nos é proibido no primeiro filme, é-nos oferecido totalmente no segundo filme, e no terceiro filme o teatro em todo o seu esplendor, que é também um teatro fotográfico, não é? Quer dizer, beckettiano, molderiano, não é? Quer dizer, e a última pessoa a mexer que aparece, como tu disseste, que era o aparecimento do corpo, podia estar ligada outra vez ao princípio, não é? Que é o corpo completo de alguém que só se vê o fragmento. Das invisíveis. Sim, das pessoas invisíveis ou das profissões invisíveis, dos gestos invisíveis. Sim, quando são visíveis, tornam-se uma ave, aquele homem que olha, que não sei o quê, que para é uma ave completamente, não é? Uma coisa maravilhosa. Aquele homem que olha, os guardas da Cidade Proibida. Um é uma ave e outro é um busto clássico, não é? Um busto completamente como se estivéssemos num palácio em Roma, ou no museu de Nápoles, não é? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. São os dois guardiões do museu, é o busto e a ave, não é? Quer dizer, são aqueles dois homens que se veem mais as caras, não é? E depois, no final, a mulher que limpa todo este tríptico, não é? Quer dizer, como se estivesse também a limpar as casas de banho, ou o bar, ou a cafetaria da Cidade Proibida da Tate, do museu, não é? Quer dizer, isto é para desafiar a leitura, mas isto é que lê-se, tudo se lê, está tudo. E então, com a tua apresentação, foi só juntar, não é? Por acaso foi a apresentação do João, não é? A citação. Foi a apresentação do João, não é? Da minha citação. Era o que se via verdadeiramente. Exato. Era aquilo que falta ao cinema, aquilo que está na pintura, que o cinema vive, não é? Que o cinema quer mostrar, não é? Também naquilo que esconde, que é a pintura. Por exemplo, o cinema do João Botelho, não é? Exatamente. O cinema do João Botelho é sempre muito ligado com a pintura, não é? Quer dizer, há sempre um mestre como? O quê? Eu intitulei esta sessão In and Out of the Frame. Mas eu sei muito pouco inglês, sabes? Eu sei. É mais, a minha praia, como se diz, é mais o francês. Diz lá o dentro e fora do plano. Ou seja, é aquilo que me interessa. É o que está dentro e o que está fora do plano. Sim, da imagem. Exatamente. Porque o que me interessa realmente aponto para uma coisa que é muito, muito específica e ténue e mínima, mas o meu objetivo maior é apontar para uma coisa muito maior que está fora dela, está para além dela. É um belo tríptico, é uma bela pintura. Tanto na fotografia como no cinema. Terminando no teatro, passando pelo cinema e pela pintura e começando no balé, naquele balé de traçados, de traços coreográficos, de fragmentos. Não? Sim. Foi muito agradável porque coincidiu exatamente com a tua apresentação. Ajudou imenso a... Sim, e para mim é isso mesmo. É tanto o cinema e a fotografia são tanto quanto aquilo que escondem como aquilo que revelam. Sempre. E quando eu faço a analogia com o som e digo que a fotografia e o cinema só existem como intervalos do silêncio. Como se o silêncio fosse o contínuo, que é a vida em geral, não é? Exatamente. E quando nós cortamos esse silêncio, que é quando apontamos a câmara e filmamos, ou quando temos esse gesto de intervenção nesse silêncio, não é? Que é como quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio. Pronto, para mim é a mesma coisa. Isto é igual à fotografia e ao cinema, que são coisas que interrompem
o contínuo, o silêncio. É esta atenção, este foco, esta pausa, mas também esta afirmação, este gesto. Que é, como tu disseste, a montagem, não é? A montagem dessa ação que não é a ação da velocidade do frame, mas que é do frame mental, não é? Quer dizer, o cinema é montagem. Não é? Porque a arte é montagem. Exato. Não é? E o primeiro filme, que foi o meu primeiro filme também, é a minha tentativa de chegar a um espaço que a câmara não alcança, que é o espaço subjetivo daquelas pessoas, que eu só consigo captar através daqueles gestos irrefletidos, do pé a tremer, do espasmo da mão. Espasmos, reflexos de Exato. qualquer coisa que está a ser Que está pensado, na ou mente. que está na mente. Sim, Não é? que é um- Que é a cidade proibida, não é? Sim. Que é a E nossa depois é cidade proibida. a cidade refletida no museu, que são as pessoas, As pessoas. e mesmo a forma como as pessoas estão vestidas. Não sei, Londres está ali. Quer dizer, a cidade Pois, está mas ali. É uma espécie e ao de mesmo tempo Flannery. podia ser a Praça museu. Tiananmen, não é? Ou uma praça chinesa Também tenho uma qualquer, peça não é? na Tu praça. Tens uma peça na praça. Sim, fazia parte dessa exposição. Sim. Parabéns, Foi outro sítio que eu filmei, que era a praça mais vigiada do mundo, depois esta questão. Exato. Também. Quais são as datas dos 3 filmes? Desculpa, lembra-me lá. O primeiro é... Mas atenção que eu tenho muitas peças que já Não. fogem daqui. Está lá tudo, não é? Mas não tem importância. Quais Exato. são os anos que tu... Então, o filme da Tate é de 2012, 2000. o filme de Pequim de 2014 Hum. e o último de 2018. Como? O último de 2018. Muito bem. No meio há outras coisas mais Não é? ensaísticas. Claro, com certeza. Mas Sim, isso, o tempo... exato. Ao ver, eu concordo plenamente com o que o André Gomes disse, e é bom ter artistas na sala, de carreira feita e de mão cheia. Estás aqui como protagonista também. Porque vemos juntos, não é, o que um artista procura, não é, com muito mais clarividência, não é, havendo pares na sala, não é. Concordo com o que o André Gomes disse, e é muito interessante ouvir-te. E, ao mesmo tempo, penso, quando falas de câmaras de vigilância, por exemplo, neste primeiro filme, estes vigias são também câmaras de vigilância, não é? O olhar deles é, ao mesmo tempo, de quem está longe dali, mas de quem tem que cumprir uma função, que é vigiar. E quando falas do campo e fora de campo, claro que é uma matéria do cinema, não é? A visibilidade e a invisibilidade, não é? E ao iluminares estes vigias, que ninguém vê, não é? Esta é uma das grandes questões hoje em dia, quando se fala de instituições culturais, não é? A saúde mental, física, dos colaboradores, das equipas, não é? E aqui temos um belo exemplo de pessoas que estão expostas o dia todo e que estão longe de uma situação confortável e de saúde física e mental, social. Pelo contrário, parecem corpos agrilhoados ou até violentados, não é? No isolamento, em terem que ser invisíveis, em terem que estar quietos, em não poderem ler, eventualmente. Há regras em certos museus, não é? Mesmo aqui mudando de meia hora de sala, há instituições onde não é permitido ler sequer. Portanto, são 8 horas de tortura. Sim. Mesmo que as pessoas se habituem, não é? E é pior ainda quando se habituam, não é? É o prisioneiro que se habitua a ser prisioneiro, 8 horas de vida castrada, não é? Estamos no lugar da criatividade e estamos a ver humanos completamente amputados, dilapidados da sua potência humana, não é? E parabéns por este primeiro filme, porque hoje, em 2025, é mais atual do que nunca. Porque hoje está-se a discutir isso nas instituições. Não vale a pena instituições que apregoam a liberdade criativa, artística, política, quando as equipas são maltratadas. E isso vai da equipa de limpeza ao porteiro, à equipa de vigilância, etc. Isto está a ser um debate, e pela mão de artistas, muitas vezes, como tu aqui nos ofereces, é por aí que a conversa começou, foi pela mão de artistas, que numa crítica institucional vão denunciar o que é um ângulo morto do nosso tempo, não é? Está lá, mas ninguém vê.
né? Cada época histórica tem os seus crimes num ângulo morto, que nós não vemos. E depois ver o segundo filme não é tão teatral, ao mesmo tempo é o olhar da águia, da pintura oriental, e não é? Aquela porta do Yutong funciona como as estruturas de composição do olhar da águia, não é? Dos biomas orientais, ou de uma pintura oriental. Depois há ali aquele encaixe, na primeira longa sequência, há um encaixe onde vamos vendo a vida a entrar e a sair de cena, não é? Do Riquixó a todas as personagens que vão desfilando. É muito teatral, não é? É quase um decor que vai emoldurando, valorizando, colocando em valor as ações que passam. E que bom o terceiro filme ser filmado na Cunha, não é? Um lugar que já desapareceu. É também um trabalho do cinema, não é? Salvar do tempo. Sobre a memória, exato. Também, sim. A peça também tinha muito a ver com memória, não é? E com desaparecimento. E pronto, havia esse rumor que a Cunha poderia fechar, e então havia essa urgência também. Sim. E tu agiste, é muito interessante, mais uma vez, a questão dos invisíveis, não é? E do que está a acontecer à cidade. Do que está a acontecer à cidade. Às cidades. E aqui tens os vigilantes na primeira peça, na segunda um bairro popular, não é? Votado também a uma ameaça. Também já não existe. Provavelmente já não existe. Sim. E a Cunha que já não existe definitivamente. E as profissões invisíveis, não é? Quem cuida do bar, quem limpa na hora de fecho. É um olhar muito interessante sobre visibilidade e invisibilidade. E ciclos. E sobre ciclos, sim. Depois a limpeza está entre os ciclos. E depois começa um novo ciclo. E depois há uma limpeza. E depois começa um novo ciclo. E depois há uma limpeza. E pronto, eu não me vou alongar mais, também acho que vocês não... Alguém mais quer lançar? Olá, obrigado por ter trazido aqui estes 3 trabalhos. Pronto, isto eu não suponho qual é que foi como é que isto foi exibido, em que contexto é que foi exibido, se foi numa exposição, se foi numa galeria. Os 3? Os 3, sim, por exemplo o terceiro não foi exibido numa sala de cinema, em primeiro lugar. Não. É uma instalação de 4 canais, e esta foi a primeira vez que eu vi esta versão. Eu fiz esta versão para contextos como este, para apresentar em salas de cinema, Okay. Mas, não, minto. Apresentei no Intersection, na Corunha, em 2021. Sim, neste formato, exato, porque foi uma retrospectiva que fizeram do meu trabalho nesse festival. E então, sim, fiz esta versão de 2 canais para esse screening. Mas é apresentado na Culturgest, eram 4 ecrãs em círculo. Pronto, e nós tínhamos que estar no meio do círculo e tínhamos sempre que negociar para onde é que... Portanto, éramos espectadores ativos, para onde é que olhávamos, e o som é que nos movia, digamos assim. Depois, quando apresentei na Appleton e na Didac, são 2 a 2, e aí já nos podemos sentar e ver os 4. Eu aqui tive que eliminar planos nesta... Exato. Porque isso ia de encontro ao que eu estava aqui a tentar fazer, porque nós podemos juntar isto tudo num só filme. Qual é que era a linha narrativa que unia isto tudo? E está a dizer que no último havia 4 pontos de vista em que a gente tinha que escolher. Na apresentação na Culturgest, depois eu remontei a peça. Depois remontou, sim. Sim. Exatamente. A narrativa que eu estava aqui a tentar encontrar era se isto não seria, como estava a falar do tempo, não seria captar aquilo que nós consideramos que são os tempos mortos, ou pelo menos onde não se passa nada. Por exemplo, estavam a vigiar. E normalmente, se calhar no final do dia, tu o que é que estiveste a fazer? Então eu estive sentado, estive a ver pessoas, estive não sei quantos. Ou então, isto é contrariar um pouco o que acontece, que é quando nós dizemos não se está a passar nada, mas está-se a passar alguma coisa. E isso é uma questão de a gente arranjar, pelo menos uma leitura que cria uma narrativa. E como disse que captura muito, e depois tem 30 horas para editar, que é, nos tempos onde supostamente não se passa nada, a maior parte das pessoas não se passam nada, tentar encontrar uma narrativa. Que eu não sei se é esse o processo criativo, se já vem com uma ideia, são os passos, ou pronto, é mais ou menos isto. É só pensar um bocado alto. Certo. Então,
pronto, eu obviamente que não considero os tempos mortos, não é? Para mim são tempos bastante vivos, não é? Para mim um mexer de uma folha, de um pequeno gesto de toque, para mim é um acontecimento, não é? E tem que ser ampliado a esta escala para que isso aconteça. Isso é... Então, são tempos vivos, bastante vivos, não são tempos mortos, mas eu falei das 30 horas no caso deste filme, mas no segundo filme eu fiz, aqueles foram os planos que eu fiz, mais corte, menos corte, foram os planos que eu fiz. Ou seja, quando eu vejo uma coisa à minha frente antes de apontar a câmara. Eu já estou a ver aquilo e já estou a prever que alguma coisa vai acontecer. Não é filmar e depois, deixa cá ver o que é que eu fiz. Olha, isto é interessante. Não, eu já vi aquilo. Aquilo já está a acontecer à minha frente. É um treino já de... e pronto, e é isso. Não sei se já respondi. A pergunta era mais para tentar perceber como é que, pronto, a invasão era como é que funciona a mente do artista aqui em funcionamento. E era uma questão de curiosidade. Por exemplo, o Na China eu pensei que também tivesse, não sabia que tinha sido tão fácil ou tão direto. Pensava que tinha tido muito mais imagens e depois a seguir, olha, isto é bom, este não é mau, e depois cortar um bocado assim, foi mais... E depois, a montagem é muito de tempo, não é? Tem que sentir o tempo. Eu digo que é mais, para mim, não é? É mais fácil começar a filmar do que parar. Porque eu vejo algo a acontecer à minha frente que eu acho que é interessante para mim e filmo. Quando é que aquele momento acaba é que é difícil. E depois na montagem é precisamente isso. É uma questão de respiração e também do ouvido e de movimento. É a tal coreografia. Quando é que aquele gesto acaba? Quando é que aquele momento acaba? Quando é que aquela respiração acaba? Até quando é que nós aguentamos olhar para uma coisa que é fixa e que aparentemente não acontece nada? E quando fui para a Tate eu já sabia que queria filmá-los a eles, eu sabia que queria captar estes gestos, eu já fui com uma ideia muito precisa daquilo que eu andava à procura. Claro que depois estou dependente de eles aceitarem ser filmados, de conseguir filmá-los, de conseguir acompanhá-los naquele ritmo frenético. E então é isso. Sim. Ok. Muito não é fácil. Sim. Não é fácil. Parece fácil, mas não é. Bom, antes de salvarmos então a Tatiana Macedo, com uma ovação, eu deixo-vos só o convite para... Obrigado pela conferência magnífica, esta troca de ideias e este tríptico tão fabuloso. Acho que foi um privilégio para todos nós vermos em sala estes objetos e pensar que eles têm versões instalatórias, não é? E que estamos aqui diante de um cristal, não é? Estamos a ver uma hipótese do cristal, mas que ele tem outras possibilidades de combinação. Deixem-me só, antes de darmos uma salva de palmas à Tatiana Macedo, deixar-vos o convite. Na próxima terça-feira, às 3 da tarde, recebemos Márcio Doctors. Obrigado, André Silva, nosso diretor técnico, sempre muito atento. Márcio Doctors é um curador brasileiro do Rio de Janeiro, que nos vem dar uma aula, uma conferência sobre arte brasileira, desde Lígia Papo, Lígia Clark, Hélio Oiticica até à contemporaneidade. Portanto, vai ser um privilégio termos esta lição de arte contemporânea brasileira. Como vocês sabem, é das mais autorizadas no plano internacional. E é isso. Passem a palavra, a entrada sempre livre. Todo o público da cidade de Lisboa é bem-vindo. Isto não é um evento para consumo interno, é uma oferta da Universidade
lusófona à cidade de Lisboa. Passem a palavra, todos são bem-vindos e bem-vindas. E agora sim, Tatiana Macedo, muito obrigado pela tua prestação, mais ainda por estares em recuperação de saúde e ter estado connosco. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Excepcionalmente, mas temos aula normal aqui no Sr. Santo Lopes, está bem? Provavelmente vamos ver um filme também.